Olá, gente, boa noite. Tudo bom? Olá, canguru. Tudo bem aí? Vamos aguardar um pouquinho, né? Um momento do pessoal estar entrando. Vamos mandar aqui um aviãozinho, convidando os amigos para estar entrando. Nós temos que dar um tempinho para o Instagram realmente mostrar, né? Divulgar aí que nós estamos ao vivo. E a nossa live hoje. Oi, Ana. Tudo bem, Ana Cláudia? E a nossa live hoje, o tema principal dela é um questionamento. É possível viver sem dores da fibromialgia? Então, se você é considerada fibromiálgica, se você é considerada, tem dores, né? E foi diagnosticada, fez todos os exames e começa-se um tratamento, é possível viver? É possível viver sem dores da fibromialgia? Então, é possível. Aí eu te digo isso por experiência própria. Mas eu quero contar aqui uma história antes de nós começarmos a nossa live. Quem sou eu? Quem sou eu? Eu sou a Valderes Vazarim e fui diagnosticada como fibromiálgica na década de 90. Na década de 90 eu já sofria muito com as dores da fibromialgia, já sofria muito com as dores e a impossibilidade de fazer, né, de fazer atividades, a impossibilidade de ter uma vida normal. Então era muito difícil, como todos os fibromiálgicos aí sentem essa dificuldade, essa dor, o olhar preconceituoso que existe, né? Então é um conjunto de fatores que te desestrutura. Por quê? Porque você vai ao médico, o médico te receita algumas coisas e você não melhora, faz a medicação. Então, vamos ver o que é a linha e ponto e prosa. Boa noite. Está como linha, ponto e prosa. O meu nome é Sueli. Olá, Sueli, você é de Brotas. É um prazer ter você aqui, como todas as outras, viu? Muito prazer. E o Robelei, né? Olá, Robelei, quanto tempo, hein? Demorou muito para conseguir se adaptar nessa caminhada, né? E me ajudou muito e agora... que bom, viu? Que bom que você entendeu, né? E que agora você está aí acostumando e que está... Eu tenho certeza que está tendo grande melhora das dores. Então, você também está na estatística, né? Muitas mulheres sofrem de fibromialgia, porém, alguns homens também é cometido dessa síndrome, né? E você é um deles, né? Mas, assim, eu espero que todas as informações que nós já tivemos tenha sido válida para muita coisa aí. Assim como está sendo para minha, né? Eu quero aqui relatar que é possível sim. Como eu estava, viver sem fibromialgia. Olha que bom, viu? Fico muito feliz, viu, Sueli? Muito feliz mesmo. E olá, Ivana. E aí eu quero relatar, inclusive a Ivana me conheceu quando eu tinha dores, que eu tinha uma outra... Hoje eu sou professora, não atuo na área, mas quando eu iniciei eu morava em uma outra cidade, eu morava em Populina e eu era cabeleireira. E a Ivana, inclusive, era da mesma época, né? E nós tínhamos, assim, amizade e muita dor, que eu ficava travada sem conseguir trabalhar. Quero fazer... será um prazer fazer uma live contigo. Vamos marcar sim, tá? Vocês me chamam, que aí nós já vamos marcar. Assim que terminar essa, nós já vamos para a próxima. Nós temos que divulgar, não é isso? Divulgar mesmo. Divulgar a importância de mudar pequenos hábitos para adquirir saúde. Porque a fibromialgia, nós fibromialgicos, sabemos da necessidade
do autocuidado. Ah, você vai ao médico, ele te dá um anti-inflamatório, ele te dá uma medicação importantíssima para que você tenha qualidade de vida. Porém, aquela medicação tem um limite. Tem um limite. E esse limite, o que acontece? Você tem que fazer a sua parte. Você tem que fazer com que ajude a melhorar essa medicação, né? Então, eu sempre digo assim, ó, que a medicação ela é anti-inflamatória. Porém, nós comemos alimentos inflamatórios, o que acontece? Daí uns dias ela só mascara e daí uns dias as dores voltam, né? Então, assim, e demorei muito para entender isso. Da década de 90, quando eu fui diagnosticada, a 2018, eu passei por um processo, assim, de reabilitação no trabalho, por não conseguir trabalhar, de muita dor, de sofrimento e de causar sofrimento ao próximo, porque a gente sabe que quando a gente também não está bem, o próximo também sofre, que são o companheiro, a companheira ou os filhos, né? Então, isso tudo é muito doído, porque além das dores, das limitações, os olhares preconceituosos. Ué, mas será que ela tem essa dor mesmo? Né? Olá, professora. Tudo bem, professora Fernanda? É um prazer tê-la aqui, viu? E aí, como eu estava falando, realmente as dores elas limitam. Então, da década de 90 a 2018, eu sofri muito em relação a essas dores. E eu, assim, tinha alguma coisa que me dizia que era uma relação entre a alimentação e assim, as crises que vinham. Quando foi em 2018, eu conheci, meu marido teve um câncer e a filha dele apresentou uma alimentação, que é a alimentação cetogênica, que foi o início de tudo. Pesquisei muito sobre alimentação, como a alimentação reagia no nosso corpo, como nós desinflamávamos, né? E essa alimentação, ela é para qualquer pessoa que inflama, tá? Mas eu fui me adaptando e fui adaptando essa alimentação para minha vida como fibromialgica. E comecei a pesquisar, ler artigos, ler livros, como a inflamação alterava as dores, aumentavam as dores. E como o alimento fazia com que essas inflamações no nosso corpo ocorressem. Então foi aí que eu comecei a mudar, na verdade, grandes hábitos. Fui assim, em cima da minha mudança para minha melhora de vida. E eu fiz uma estratégia, tá? Fiz uma estratégia para eu mudar e para eu adquirir qualidade de vida, porque eu precisava viver. Eu tinha muita vontade de fazer algo, fazer algumas coisas que isso me impossibilitava, né? E foi onde eu montei uma estratégia, através de todas as pesquisas, de todos os cursos que eu fiz, de como esses alimentos me inflamavam. Então eu comecei a pesquisar os alimentos que desinflamam. Então foi onde eu comecei. Primeira etapa. A segunda etapa, fazer atividade física. Comecei a fazer atividade física, coisa que eu nunca conseguia fazer antes, tá? Então, a terceira etapa é juntar todos os pedacinhos que foram se quebrando entre qualidade de vida, entre atividade física e alimento, até ter uma qualidade de vida que eu tenho hoje. Eu não sei se ficou bem claro, mas assim, eu quis mostrar que existiu um planejamento. Não foi de um dia para o outro, eu vou mudar, então pronto. Não, eu pensei, eu busquei informações, então foi tudo muito difícil. Então nós sabemos que existe muita coisa aí na internet. É muito fácil, eu nem preciso de ajuda para fazer isso. Às vezes é um grande engano, precisa sim. Porque se eu tivesse tido uma ajuda no começo, aliás, a filha do meu marido, ela me orientou, me ajudou muito. Então foram os caminhos que ela foi abrindo, mas depois eu tive que fazer as adaptações das receitas, eu tive que fazer as adaptações de como eu ia me alimentar, o período que eu me alimentaria, o que eu ia comer. Então isso tudo foi através de pesquisas. E com certeza, se eu tivesse caminhado lado a lado com alguém, eu teria tido um processo mais rápido.
Mas mesmo assim, nesse processo, eu perdi 23 quilos e adquiri muita saúde. E junto com esses 23 quilos foi aquele monte de remédio que todos os fibromialgicos sabem, né, que bebem aí, esse monte de remédio. Era dia normal, assim, levantava, era 9, 10 comprimidos diários. E dias de crise era quase 15, 20, né? Então, desde morfina até tudo mais. Então, as idas e vindas ao médico me fez, assim, perceber que eu precisava desse divisor. E esse divisor de águas, para mim, foi a alimentação. Então, por isso que eu digo que é possível viver, sim, sem dores na fibromialgia. É muito possível. Mas você tem que saber o que você faz, o que você come. Então, a gente, assim, eu até vejo muito em relação a isso. Ah, mas... Aí eu vejo assim, que não pode comer tal coisa. Por exemplo, eu coloco muito aí nos meus vídeos que eu não como carboidrato, né? Então, eu não como carboidrato. Mas eu tomo leite. Tá, mas o leite tem, né? Tem lactose, que é o açúcar, tem carboidrato. E aí? Olá, Nayara. Tudo bem, minha filha? Tudo bom? Prazer ter você aqui, viu? Então, assim, a gente, na verdade, tem que ver o que a gente come. Porque carboidrato, quando eu digo a alguém assim, ó, que... Oi, filha, que bom te ver. Quando eu digo a alguém que as frutas tem que ter um olhar mais, né, mais crítico, mais clínico nas frutas, porque elas têm muita frutose, muito açúcar, e isso dá um índice glicêmico muito grande. Então, assim, oi, Adriana, boa noite, lindeza. Tudo bem? Então, eu quero deixar assim bem claro que não é só comer o carboidrato, é não comer alguns alimentos que inflamam o nosso corpo. É não comer alguns alimentos que nos dão esses picos glicêmicos. Porque nós sabemos que as altas e baixas de pico glicêmicos vai fazer com que o nosso organismo, ele não se mantém, o nível de pico glicêmico não se mantendo, o que acontece? Inflama algum órgão. Por exemplo, mas o meu intestino não funciona. Aí você vai no médico, você tem uma síndrome de intestino irritável, né? Não consigo ir ao banheiro, como de tudo, como mamão, tá? E quem disse que mamão desinflama o intestino? Quem disse isso? Então, quem disse que é o mamão que vai fazer você ir ao banheiro? Então, nós temos que ter assim... é difícil, é muito complicado? Não, não é difícil, não é muito complicado. Mas o que eu tô querendo expor aqui é que existem alternativas. Existem alternativas, existem alimentos que têm que ser diferenciados, tá? Eu recebi um questionamento que eu quero até compartilhar com vocês, tá? Quais são os melhores alimentos para um fibromialgico? Então, os melhores alimentos para o fibromialgico são alimentos saudáveis. Então eu posso comer tudo que é saudável? Depende. Nesse tudo que é saudável, nós temos que ter um critério ainda, tá? Por exemplo, beterraba é saudável. Só que beterraba tem muito açúcar, vamos pensar assim. E se tem, quando entra no nosso organismo, o que acontece? Dá esse pico glicêmico e as nossas inflamações se alteram. Então, é um alimento saudável, porém não é um alimento que está incluso na alimentação de um fibromialgico. Ficou claro? Deu para entender aí? Alguém manda um oizinho? Olha, entendi, um joinha aí. Manda aí um joinha para eu saber que estou sendo entendida aí, compreendida. Tá? Aí uma outra coisa, que tipo de óleo que eu uso, né? Eu uso óleo de canola, óleo de... Tá, vamos a uma retrospectiva aqui. Os nossos avós tinham muita saúde. Eles não usavam óleo de canola, eles não usavam óleo de girassol. Eles usavam o quê? Que bom que tá sendo claríssimo, tá? Obrigada. Vai me dando aí um feedback aí, tá? O que os nossos avós, eles usavam? Eles usavam banha de porco. Pronto, simples assim. Aí depois que começou a existir o modernismo, né? Começou a existir a facilidade aí da vida moderna, o consumismo. Começaram a deixar a banha de porco como um vilão. Pra quê? Para o comércio lançar o óleo, né? O comércio lançando o óleo, o que ocorreria? Teria que tirar essa banha de porco né, da linha de frente aí, que era o que todo mundo usava. Mas, depois de muita pesquisa,
foi descoberto que o vilão não era a banha de porco. Que o vilão é quem? O óleo, né? Aquele óleo que tá lá no mercado, que a gente pega ele e que ele fica lá 6 meses ou mais dentro de uma latinha, que agora é dentro de um vidro, né? Então, de um plástico, né? Então, este óleo, ele é inflamatoríssimo. Inflama o nosso organismo, tá? Inflama o nosso intestino. Então, o que nós temos que fazer? É troca. Deixar de usar óleo e usar uma banha de porco, tá? Azeite. Então, existem algumas gorduras que são consideradas como gordura boa. Essas gorduras, elas fazem o quê? Elas ajudam a nivelar o nosso pico glicêmico e nos dá energia. Porque, na verdade, nós precisamos de energia para o nosso dia a dia. Até mesmo quando nós estamos dormindo, nós precisamos de energia, certo? Nós dormindo precisamos de energia. Agora, imagina dormindo, trabalhando, andando, correndo e tudo mais. Então, nós precisamos de energia. E essa banha, esse azeite, o abacate e outras sementes, elas nos proporcionam energia. Aí eu gostaria que alguém me perguntasse assim, ó. Ah, mas a gente não precisa do carboidrato pra gente ter energia? Oi, NL, tudo bom? A gente não precisa do carboidrato? Nós não aprendemos que é o carboidrato que nos dá energia? Pois bem, o nosso organismo, ele tem ele é como se tivesse, como se fosse um carro flex, tá? Então ele tem essas duas opções. Ou nós conseguimos buscar energia através do carboidrato, ou é através da gordura boa, tá? Então, nós conseguimos fazer essa mudança de chave aí no nosso organismo. E quando nós nos alimentamos para ter energia através do carboidrato, se vocês perceberem, é muito rápido. Você come o carboidrato, daqui a pouco você tá com fome, ou então você tá com sono, porque o carboidrato te dá esse sono depois que você ingeriu, né? E em compensação, quando você tira o carboidrato, você precisa de apor alguma coisa, de ingerir alguma coisa que te dê energia. Então nós vamos ingerir o quê? Percentual a mais de banha de porco, de azeite, quer dizer, de gordura boa, tá? Opa! De gordura boa. Então, essa gordura boa vai nos proporcionar energia, tá? Essa gordura boa vai nos proporcionar energia para nós termos aí, por exemplo, praticar exercício, né? Caminhar, trabalhar, estudar e não se cansar tanto. Então, eu tiro o exemplo por mim, porque a minha energia, ela é assim, ó, ligada nos 220. Quem me conhece aí sabe o tanto que eu corro, que eu ando e aí de boa. Por quê? Porque eu não tenho injeção de carboidrato. Então, essa alimentação que eu utilizo, as gorduras boas como fonte de energia, ela vai me proporcionar o quê? Uma energia muito mais saudável. Eu vou demorar muito mais tempo entre uma refeição e a outra para eu ter fome. Por quê? Porque quando nós usamos o carboidrato, nós temos 4 calorias. E quando nós usamos a gordura, nós temos 9. Então demora um tempo muito maior entre um e o outro, certo? E deixa eu ver uma pergunta que chegou aqui. Deixa eu ver uma pergunta que chegou que a menina do grupo passou. E olha, eu tô montando um grupo. Gostaria de fazer um convite muito, muito especial para você que tá aqui na live. Tô montando um grupo no WhatsApp, onde eu estarei dando algumas dicas, algumas informações, receitas, para que vocês possam também estar se interagindo melhor dessa alimentação para a sua vida diária, aí do dia a dia. Ah, mas você vai fazer o cardápio pronto? Não faço o cardápio pronto, uma que eu nem tenho esse poder de fazer o cardápio pronto, eu utilizo as sugestões, tá? Então essas sugestões vai te dar uma grande abertura para você saber o que come e o que não come. Então, quero te convidar, vou pôr aí o link, tá? Deixar um link de um grupo do WhatsApp, onde eu estou formando, e será um prazer que vocês estarem entrando aí, tá? Deixa eu só ver uma outra
Ó, uma questão que eu recebi duas aqui, deixa eu ver uma. A Ivanir, ela me perguntou assim, ó, eu estou tomando hidroloxina. Ela tá fazendo acompanhamento com nutricionista, com reumatologista, e as dores são intensas. Então, foi o que eu falei lá no começo. Eles é super necessário, tem que existir isso, você fazer um acompanhamento médico, certo? Então, ponto final. Tem que fazer. Tá de parabéns, a Ivanir que faz. Tem que fazer. E todos os fibromialgicos. Por quê? Quando você percebe que quando você tem alguma dor, vai ao médico, o médico dá o remédio, você toma, melhorou um pouquinho, você já afasta do remédio. O remédio ele tem que ser contínuo, né? Até aquele período para ele fazer efeito, certo? E ele fazendo o efeito, junto com o alimento, ele vai ter um efeito muito mais eficaz. Comigo foi assim. Eu tomava a medicação correta, tomava tudo que eles me passavam. Eu fazia hidro, não conseguia. Fazia caminhada, na verdade eu não caminhava, eu só andava. Então, assim, eu fazia o que os médicos me pediam para eu fazer. E tomava o que eles me pediam, né? O que eles me passavam. E... Ai, desculpa. Deixa eu tomar aqui uma água. Até que eu comecei a fazer alimentação e usei paralelo a alimentação e a medicação. Quando eu voltava no retorno, o médico me perguntava e eu falava que eu já tinha melhorado, que eu não estava sentindo nada. Ai, doutor, eu tô muito bem, graças a Deus, tô muito bem. E aí ele me pedia os exames, aí eu voltava, e aí eu já tava melhor, ele me tirava mais alguma medicação. Então, o médico que foi tirando a medicação, tá? Isso é muito importante deixar isso bem claro. É o médico, o especialista que tem que tirar a sua medicação. Então, ele vai tirando a sua alimentação e você vai introduzindo alimentos anti-inflamatórios, onde você vai adquirindo mais saúde. Então, automaticamente, se você tá adquirindo saúde, se você não tem dores, se teus exames não estão dando alterados, por que ele vai te segurar com a medicação? Mas é a especialidade dele, te dar a alimentação, a medicação e tirar essa medicação, tá? Então, eu super indico para Ivanir continuar com a medicação e com a alimentação. Trocar os alimentos, substituir os alimentos para que ela adquira saúde até o médico, né? Ou os dois, porque aí ela já tá com mais de um profissional, eles tenham a consciência de que realmente ela pode diminuir automaticamente essa medicação dela, certo? Aí eu quero mandar um abraço pro ateliê nós dois. Esse ateliê, ele é maravilhoso, que inclusive é da minha irmã e do meu cunhado, gente. Então, entram aí no Instagram deles, que tem peças lindas, lindas, tá? Então, assim, entram, que vocês não vão se arrepender. Eles são maravilhosos, as peças deles, tá? E é um prazer ter vocês aqui. Célia, Nelma. Então, uma outra pergunta que me fizeram: existe algum alimento específico que favorece o surgimento de dor de cabeça na fibromialgia? Então vamos lá. Eu sou fibromialgica e tenho constante dor de cabeça, que é o que nós ouvimos muito dos fibromialgicos também. Qual é o alimento que mais provoca dor de cabeça? O açúcar. Por que o açúcar, Valderes? Gente, pergunta assim, ó, por que o açúcar, Valderes? Verdade, o açúcar. Por quê? Porque o açúcar, nós já vimos, né, que ele é um viciante, que ele é isso. Se ele é um viciante, se ele te vicia em algo, onde ele vai atuar? Nos neurotransmissores. Ele atuando nos neurotransmissores, inflama os neuros e o que acontece? Dor de cabeça. Então, é muito comum a dor de cabeça no fibromialgico, tá? Por quê? Porque a alimentação está errada? Por quê? Porque o intestino também não funciona. Se o intestino não funciona, é porque ele também está inflamado. Então, nós necessitamos de desintoxicar o nosso organismo, de desinflamar o nosso organismo. Por isso que eu sou muito a favor, eu usei muito, e assim, super indico que você use água, né, com anti-inflamatórios, como se fosse uma água detox, tá? Então, todas as manhãs, água detox. Aí tem aquelas piadinhas, água com limão não emagrece. Se emagrecesse,
Não estamos aqui falando de emagrecimento, estamos falando de nutriente para que você tenha um vigor no dia a dia. E ele começa de manhã, tá? Então, uma vez eu ouvi de uma dentista que eu achei um paralelo, uma comparação que ela fez muito, muito sábia. E mais ou menos em 2010 eu ouvi isso. E essa dentista me disse, ela era japonesa, e ela me disse que ela todos os dias ela tomava um copo de água morna de manhã. E que o pai dela, que quando veio do Japão, desde quando ele veio, ele já trouxe essa cultura. E disse assim, ó, água morna de manhã é igual lubrificar todas as engrenagens da máquina. E nós somos uma máquina e nós necessitamos ser lubrificadas. Então assim, ó, eu particularmente não tomo todos os dias água de manhã, morna, mas eu tomo um dia água com gengibre, água com limão e chia. Então, é muito importante a gente se lubrificar realmente, tá? E se hidratar. Ó, a Célia tá falando que o glúten dá dor de cabeça. É isso mesmo, Célia. Né? Então, o glúten, ele também dá muita dor de cabeça. Na verdade, ele também é um companheiro, né, do carboidrato para inflamação, né? Então, e caminha junto. É isso mesmo. E o que nós temos que fazer? Mudar pequenas coisas, né? Mudar pequenas. De manhã, vocês já ouviram falar assim, ou alguém falar assim, gente, eu não consigo ficar sem comer pão. Eu morro se eu ficar sem comer pão de manhã. Então, não morre não, gente. Nós temos que dar um prazo de pelo menos 15 dias para nossa papila degustativa mudar. Porque de 15 em 15 dias ela vai tendo alterações na nossa papila. E isso vai alterando os nossos sabores. Então nós vamos ficar assim, comemos pão a vida toda. De um dia para o outro, é difícil? É difícil, mas não é impossível, né? Ou então a gente tem sempre que se questionar assim, ó. Se até hoje não foi bom, eu vou ter que buscar uma alternativa, né? Ou então, continuo do jeito que tá. Não é assim que funciona a vida da gente? Que são as encruzilhadas, as aberturas, as bifurcações da vida? É assim. Então, nós temos que, às vezes, tomar algumas atitudes drásticas. Não sei. Pode até ser nos olhos de alguém. Mas drástica pra mim é ficar na cama deitada, num calor da bexiga, com dor e ainda ter que correr pro pronto-socorro. E isso é drástico. E quem é fibromialgico que tá aqui na live sabe do que eu tô falando. Aí você fica lá até as tantas da manhã tomando um soro pra voltar pra casa ainda com dor. Olá, Fernando, seja bem-vindo. Vânia também, seja bem-vinda aí na nossa live. Então, às vezes ter algumas mudanças, pequenas mudanças, vão demorar mais o percurso, mas já são necessárias. E quando você tem a consciência dessas mudanças, também vai fazer com que você entenda mais rápido, né? E tenha as atitudes mais rápidas. Então, deixa eu ver uma outra pergunta aqui, ó. Jejum intermitente, tá? O jejum intermitente é recomendado, se eu recomendo um jejum intermitente, e se eu faço, e qual que é a minha opinião e a minha orientação sobre jejum intermitente. Tá. Deixa eu ver o que a Rejane falou. O que você sugere para começar a substituir o pão? Rejane, eu vou responder a tua pergunta, depois eu vou falar sobre o jejum, tá? Vou até anotar aqui, ó. Ó, o que eu sugiro para você substituir o pão? Na verdade, se eu te falar qualquer coisa que eu vou te falar aqui, que você vai comer, principalmente nos primeiros dias, e você vai se sentir satisfeita, porque substituir o pão por algo parecido, eu vou estar mentindo, tá? Nada que você comer, nada, vai ser igual ou o mesmo sabor que tem o pão. Então, se eu te disser isso algum dia, pode falar, a Valdéres mentiu, tá? Por quê? O pão, ele já é da nossa cultura, já é do nosso sabor, já é da nossa memória, nós já temos isso, sabe, intrínseco aqui dentro da gente, e aqui dentro, que ele é o nosso café da manhã, certo? Mas quando nós vamos falar assim, vamos começar a mudar, nós temos que mudar, o que eu vou fazer? Eu vou ter que tirar o pão, eu tenho que tirar, não adianta. Se eu pego o pão francês, que é maravilhoso, e vou trocar pelo pão integral, que também é bom, mas que também tem farinha, que também tem carboidrato. Então eu vou trocar por pão
Pão Puma, aqueles pão lá, né? Olha, falando a marca aqui. Aqueles pão, né, de saquinho, que também é de farinha, que também é ultraprocessado. Vocês sabem que de todos esses pães que eu falo, pão caseiro, pão francês, esse pão de forma, o mais perigoso é o de forma, que ele é o mais processado, ultraprocessado, tá? Então, o que eu recomendo, então? Troca de alimentos, ingerir um ovo, tá? Começa a comer por um ovo, começa a ter um outro alimento que substitui. No começo, eu sugiro muito que se toma caldo quente, tá? Caldo mesmo. Caldo de legumes, caldo de osso. Então, que você tenha esses caldos como toma quente de manhã, tá? Coma ovo com diversidade de ovo. Depois que você já entrou em cetose, que é o que eu vou falar na próxima live, tá? A próxima live nossa vai ser sobre cetose. Depois que você entrou na cetose, aí que você já desinflamou, que você já melhorou, que você vai passar pela terceira etapa, aí sim você pode comer algumas coisas de polvilho. Então, por exemplo, hoje eu faço panquequinha de aveia, né, panqueca de polvilho, eu como pão de queijo. Então eu faço algumas coisas que são consideradas carboidratos, mas não são aqueles carboidratos de farinha branca, de farinha de trigo, tá bom? Respondi aí, Rejane? Deu pra entender? Responde aí pra mim, tá? Se você entendeu, se tem alguma dúvida ainda. Olá, Adriana. Fernanda, tá? Um grande abraço aí. E agora eu quero responder essa pergunta que eu recebi hoje no grupo lá do WhatsApp. Gente, quero convidar vocês para entrar nesse grupo, tá? No grupo do WhatsApp. Vou deixar o link aqui. Faz favor, manda o link do grupo do WhatsApp. Deixa eu ver se eu consigo aqui mandar. Aqui, mandei. Gente, entra nesse link aí desse grupo do WhatsApp para que a gente possa estar conversando e eu vou começar a deixá-lo ativo, tá? Ativo mesmo. É através dele que eu vou passar alguns vídeos, algumas dicas, algumas informações. Tá bom? Então vocês podem mandar esse link aí para alguém que você conheça também, tá bom? Será um prazer ter vocês aqui. Mas o que eu quero falar sobre o jejum intermitente? Ó, o jejum intermitente é recomendado? Eu recomendo jejum intermitente. Mas recomendo assim, tudo com cautela, o jejum intermitente. Eu não acredito que você precise... deixa eu ver aqui o que a Célia falou, hein? Mudei a minha vida para melhor muito, muito. Como uma bolacha de arroz, com bolo no fundo de panqueca, de maisena, tem massa de tortilha. Eu não sinto falta de pão. Val, eu adoro as suas informações. Obrigada, viu, Célia? Obrigada mesmo. Ó, deixa eu só te falar uma coisa. As bolachas com farinha de arroz, a farinha de arroz ela ainda contém muito carboidrato. Procura substituir a farinha de arroz por farinha de aveia, tá? A farinha de aveia, ela tem menos carboidrato e ela muito mais fibra do que a farinha branca, tá bom? Uma dica aí pra você. Obrigada, viu? Ó, o jejum intermitente, o que ocorre? Pra você começar, você começa 8 da noite e toma teu café 8 da manhã. Já são 12 horas. 12 horas de jejum, 12, 13 horas, certo? Mas o segredo do jejum, que te ajuda muito, porque é através do jejum intermitente que você vai entrar em cetose, tá? E é através da cetose que você vai, além de perder peso, vai desinflamar, porque é a cetose que vai fazer esse processo, tá? Que é o que nós vamos falar semana que vem na próxima live, hein, gente? Tô convidando vocês. Esse jejum aqui, ó, o segredo dele é o que vem depois. Isso mesmo. Não é só o jejum. O jejum não termina quando deu as 12 horas, ou quando deu as 14, ou às 16, ou às 18 horas, não importa. Eu particularmente acredito que não tem essa grande necessidade de ficar até as 18 horas, de 16 horas, tá? Então, faça um jejum normal de 12 horas, de 14 horas. Depois do jejum, você, olha só, pega essa dica, hein? Você vai comer alimentos com baixo índice glicêmico. Isso. Depois do jejum, baixo índice glicêmico. O que é baixo índice glicêmico? Nada de carboidrato, nada de conservantes, nada de óleo, nada de leite. Então, assim, ó,
Esses daí são os alimentos que te quebram no meio e te desestrutura o teu jejum. Ah, eu faço jejum de não sei quantas horas, vou almoçar não sei quantas horas da tarde e eu não emagreço. Tá, a hora que você almoça, o que você come? O que você come? Então tem que rever isso. Depende do que você come, tá? Tudo na vida é assim. A gente tem que, às vezes, ponderar em algumas situações. O que é o melhor alimento para comer depois de jejum intermitente? O melhor alimento, ou os melhores alimentos são leite de coco, abacate, couve, brócolis e ovo. Então, repolho. Esses são os melhores alimentos para comer depois do jejum intermitente. Quer que eu anote? Será que eu consigo anotar aqui, hein? Deixa eu ver. Repolho, ovo, brócolis, couve, leite de coco. Ó, gente, para quem não consegue ficar sem café, como ficar que nem que eu, e café. Mas café sem açúcar, tá? Então, vamos lá fazer. Ai, Rejane, que bom que você entendeu, tá? Eu que te digo gratidão mesmo, viu? Gratidão por estar aqui. A Gabes tá me pedindo o que eu posso fazer para melhorar minhas dores de imediato. O que você pode fazer para melhorar suas dores de imediato? Tire o seu açúcar e o seu carboidrato. Pronto, simples assim. Tire o açúcar e o carboidrato. Ah, mas eu vou morrer se eu ficar sem comer açúcar, sem comer carboidrato. Não morre não. Primeiro dia. Ó, os primeiros dias você vai sentir mal. Eu não vou te mentir. Não vou. Você vai sentir mal. Sabe por quê? Você assim, ó, todos nós somos, desde criança, viciados no açúcar, tá? Nós somos viciados. Então, quando uma pessoa entra em abstinência de um remédio, de uma droga, de algo semelhante, ele vai se sentir mal. E assim é quando você muda o seu alimento. Quando você deixa de dar aquela substância que o cérebro precisa, ou que o fígado precisa, que é o carboidrato, para ele mover a máquina, para dar energia, para jogar aqui a energia. Quando você deixa de dar essa e dá um outro tipo de alimento, o que acontece? Ele sofre esse baque de abstinência. Aí o que vai acontecer? Vai te dar dor de cabeça, você vai fazer xixi pra caramba, parece que você vai desmaiar. Então assim, não morre, tá? Passa. É a mesma coisinha de quando você vai fazer um exame de sangue e o médico fala assim, ó, você tem que fazer jejum de 14 horas ou então de não sei quantas horas. Aí você vai lá pra fazer o exame de sangue, chega lá, tá todo mundo morrendo de dor de cabeça porque não tomou café. Então, gente, é isso que acontece. Mas são só os primeiros dias, tá? Depois o seu corpo vai acostumando. E assim, ó, e você vai começar a ver os benefícios, então você vai realmente se firmar. Então, vai começar a trocar os alimentos, é isso que é importante. Então, ela me perguntou, ó, me disseram que o açafrão é muito bom. É ótimo. Açafrão, assim, ele é um dos mais potentes anti-inflamatórios que temos, tá? Tenho quanto que eu tenho para consumir no dia. Ó, tudo em excesso faz mal, tudo, né? Se você come em excesso faz mal, se você bebe em excesso faz mal, se você faz exercício em excesso faz mal. Então, eu uso açafrão, por exemplo, em tudo que eu vou fazer, tudo. Se eu vou fazer um refogado de jiló, refogado de repolho, uma carne, um ovo, um omelete, tudo eu coloco açafrão. Mas eu vou colocar uma colher? Não. Eu pego uma pitadinha ou uma colher de café e dou uma salpicadinha lá e pronto. Então, tudo em excesso, tudo em falta faz mal. Então, nós vamos fazer o quê? Nós vamos comer regradamente, né? O açafrão é a mesma coisa. O açafrão você vai pondo todo dia um pouquinho, todo o alimento um pouquinho, que a gente vai potencializando isso no nosso organismo para trabalhar ao nosso favor, certo? Então, se alguém tiver mais alguma dúvida aí, pode ver. Tem uma dúvida aqui. Quais são os alimentos? Quais são os alimentos processados mais prejudiciais para a saúde de um modo geral?
Ó, falou que alimento processado, todos eles são ruins, tá? Mas tem alguns que a gente ainda come, né? Porque assim, mas todos. Nós vamos pensar que tá passando por um processo. Então, tudo que se passa por um processo não é bom. Mas, também assim, depende do processo, né? Por exemplo, quando você vai comer um queijo, o queijo branco, ele tem mais carboidrato. Vamos pensar no leite. Começou o leite, né? O leite, ele tem lactose, alto índice de lactose. Esse alto índice de lactose, você vai inflamar, vai te dar, né, intolerância e tudo mais. Oi, Aline, seja bem-vinda, viu? Então, vai te dar intolerância, vai te dar tudo mais aí. Quando você já joga o coalho para você quebrar as enzimas do leite, ele já melhora, ele já não tem a mesma finalidade ou o mesmo prejuízo no teu organismo que o leite puro, tá bom? Aí quando você deixa esse queijo que você fez aí, que ele já entrou em processo, ele já deu aí quando você deixa esse queijo virar um queijo amarelo, o que acontece? Esse queijo amarelo, ele vai ficando amarelo porque ele vai escorrendo todo o soro que existe, e esse soro é lactose. Então, quanto mais amarelo o queijo, melhor para o nosso organismo, né? Então, você viu que existiu um processado aí do queijo, mas um processado que te mostrou que te dá mais saúde, certo? Agora, o pão. Vamos pensar no pão. A farinha de trigo, ela é inflamatória. Em qualquer lugar que você vai fazer, o trigo é inflamatório. O trigo, tá? O trigo. Aí junta o trigo que você processou e virou farinha, que ele também vai ser inflamatório. Porém, quando você usa esse trigo aí, ó, para você fazer o pão de forma que você compra lá, o pão de forma, ele é ultraprocessado. Então, ele é muito prejudicial para a saúde, por ter o trigo, né, por ter a farinha e por ter esse processo de ultraprocessado. Então, perceberam que a pergunta era assim, ó, os alimentos, quais são os alimentos processados que prejudicam a saúde? Então, o queijo amarelo, ele é processado, ele não prejudica tanto quanto o pão, entendeu? Quem tem fibromialgia pode comer queijo zero lactose? A Giza tá me perguntando. Giza, o queijo não é nem a questão do zero lactose, tá? Lógico que é melhor que você pegue tudo que seja zero lactose. Mas o queijo amarelo é o melhor queijo pra gente comer, tá bom? Mesmo pra pôr em omelete, pra pôr qualquer coisa. Eu utilizo, assim, a gente vai falar da nossa realidade, né? Cada um tem a sua realidade, gente, né? Então, quem pode comprar um queijo caríssimo, que pode usar. Então, assim, existe a realidade. A mussarela, eu uso a mussarela, o queijo prata, né? Que é o mais amarelinho. E depois, então, aqueles queijo apurado que eles falam, né? E quando eu pego a Giza, eu compro um queijo, esses queijos que já foi feito, daí 2 dias, assim, né? Que ele já tá escorrendo. Eu coloco ele na geladeira, num prato com papel toalha, e vou virando e vou trocando todos os dias, e ele vai escorrendo essa lactose do queijo, tá bom? Então é uma dica, você compra um queijo que é muito mais barato, o queijo branco, e você deixa ele secando na geladeira por uns 4, 5 dias, e aí ele já vai trocando todos os dias a toalhinha, tá? Aquele guardanapinho que você coloca embaixo. E aí é um queijo melhor, muito mais saudável, e que ainda, se você for comprar ele já amarelo, ele já é mais caro, tá bom? Tem mais alguma dúvida aí, gente? Algum questionamento? Obrigada, viu? Obrigada, Giza. Deixa eu ver aqui. Ó, quero falar novamente do nosso grupo do WhatsApp, tá? Eu vou mandar o link aqui pra vocês. Aí entram aí neste grupo do WhatsApp. Neste grupo eu vou postar alguns vídeos, vou responder alguns questionamentos, tá? Para que a gente possa solucionar algumas dúvidas, trocar informações, tá bom? Essa troca de informações, ela é muito importante, né? Pra gente, principalmente pro fibromialgico ou pra pessoa que ainda está buscando um nome pra sua síndrome, né? Ai, obrigada, viu? Agradeço você estar aqui, você e os outros. Tem mais alguma
Alguma pergunta? Sabemos que a fibromialgia, eu recebi uma aqui, ó. Sabemos que a fibromialgia... Oi, José Carlos Padovani, tudo bom? José Carlos, meu amigo de infância. É isso? Bom te ver aqui, viu? Ó, sabemos que a fibromialgia não tem cura, mas também sabemos da importância da alimentação na fibromialgia. É verdade que os alimentos processados, tipo salsicha, gorduras hidrogenadas, açúcar, fazem muito mal? E levando ao aumento da dor? É verdade, tá? É verdade, sim. Voltando àquela pergunta que foi feita pelos alimentos processados, então a salsicha é uma dos alimentos processados, assim, que mata, viu, gente? É muito doído quando eu vejo criança comendo salsicha. E não que eu não tenha dado para meus filhos, né? Porque antigamente a gente dava mesmo, a gente não sabia do perigo. Mas assim, ó, vamos pensar que antigamente as informações eram mais restritas, né? E agora as informações são tão abertas, a gente tem que ter discernimento nas informações. E se nós tivermos discernimento nas informações, pronto, né? A gente tem que começar a pensar sobre isso. Isso, José Carlos, amizade mesmo distante, né? Sempre será amizade. Isso, um forte abraço, tá? Deixa o link na sua bio para entrarmos no grupo do WhatsApp. Regiane, vou deixar assim, tá? Obrigada por lembrar, viu? A Nara que entrou. Nós estamos falando sobre alimentos para o fibromialgico, tá? Olá, Matheus, tudo bom? Matheus, nós estamos falando sobre alimentação sobre o fibromialgico, né? E há um questionamento que eu tive aqui, se eu emagreci, né? Eu emagreci 23 quilos, só com essa alimentação e atividade física, tá? Então, esses 23 quilos, assim, me deram 23 quilos de saúde. Quando eu penso, né, que esses quilos que se foram aí, eu adquiri com saúde. Muita saúde, gente. Então, assim, eu tenho o maior orgulho da minha versão. Tem mesmo. Por quê? Porque eu tenho o maior orgulho de, aos 57 anos, praticar atividade física, cuidar da minha casa, trabalhar fora e fazer os atendimentos e fazer as receitas com o maior prazer. Então, assim, isso tudo... Olá, Diego. Que bom te ver aqui, tá? Que bom. E isso tudo é através da alimentação. Não é através de assim, já tomei, né, muita medicação. E hoje, deixa eu falar pra vocês, hoje eu faço um acompanhamento, né, com um médico daqui e também, na verdade, com 2 médicos, né, com um geriatra, com ortomolecular, e eles me pedem os exames normais, né, os exames que se pedem aí, por questão de acompanhamento mesmo, e tomo alguns nutrientes que eles me passam, mas é igual eles falam, seus exames estão ótimos, então, assim, né, vamos levar a vida. Gostava de tomar suco de couve, maçã, água de coco, mas dizem que tem problema de tireoide, coco. Então, pois eu tenho fibromialgia, agora estou com 2 nódulos. Ô Giza, deixa eu te falar. Ó, eu não sei se você sabe, mas o coco, ele é muito saudável. O coco. A água de coco, ela tem um alto índice de carboidrato, tá? Então, assim, é aquilo que eu falei lá no começo, né? Os alimentos, o que acontece? Nós temos que ver que os alimentos são saudáveis. Alimentos saudáveis são saudáveis. Mas nós temos que ver para que é que a gente está usando. Se for para desinflamar, por exemplo, água de coco não é um alimento saudável para desinflamar. Ele hidrata, né? Ela tem o seu outro poder. É por isso que eu falo que a nutrição, ela tem várias vertentes, né? Então, tem várias vertentes. A água de coco, ela hidrata, né? Ela vai te dar... mas ela não vai te desinflamar. Então, às vezes, a gente tem que ver isso aí, né? Você tá com 2 cistos, né? E onde são? Você já foi ao médico, tem que fazer acompanhamento. Vamos ver o José Carlos, que ele tá falando aqui, que é salsicha. Eu ainda gosto um pouco, viu? Mas a minha esposa, de jeito nenhum, a minha nora, aí, tá vendo? Ela não indica de jeito nenhum, é bem isso aí mesmo.
bem isso mesmo. Então, é muito importante ver essa questão do alimento, para que é que ele serve. Nós temos que ter essa visão. Nós estamos falando de alimentos que desinflamam, tá? Não que a água de coco vai inflamar, mas ela tem carboidrato que, com o excesso, esse carboidrato vai inflamar, certo? Aí as frutas, tá? Então vamos falar um pouquinho das frutas, né? As frutas mais indicadas são as frutas com baixo índice glicêmico, que são quais? Morango, abacate, coco, frutas vermelhas, assim. Mirtilo, menos melancia, né, gente? Melancia é pura açúcar, tá bom? Mas assim, então essas frutas são as frutas que mais te desinflamam, que mais te ampara aí, né, nesse processo de alimentação para desinflamar o organismo, tá? O fibromialgico. São dois nódulos no cisto na tireoide. Então, procura assim fazer. Eu acho que quando você tem que fazer o acompanhamento, você tem que cuidar realmente, você tem que fazer todo o tratamento que o médico fala. Isso é de importância e necessidade. Mas assim, leva junto a alimentação, leva junto para ver assim, para fazer o andamento, né? O andamento do tratamento convencional, certo? Tem mais algum questionamento? Estou aqui. Acho que já tá quase na hora, né, de a gente encerrar. E, gente, eu quero agradecer quem ficou aqui, quero agradecer muito, tá? Eu vou estar aí colocando o link novamente. E como a Rejane falou aí, acho que foi Rejane deu colocar lá na bio, vou colocar, tá? Esse link lá na bio. E fiquem à vontade, será um grande prazer vocês estarem aí no grupo aí do WhatsApp, tá? Gratidão imensa por vocês estarem aqui. Tendo alguma dúvida, algum questionamento ou vocês me mandam alguma mensagem aí. Vamos trabalhar junto, vamos trocar informações juntas. Isso é importantíssimo para o crescimento, tanto o crescimento de saúde como o crescimento do ser humano, né? Então, gente, até a próxima. Até a próxima live, se Deus quiser, semana que vem, tá? Quinta-feira estaremos aqui, firme e forte para a próxima live. Um grande beijo no coração, muita paz, né? Muita sabedoria, tá? E qualquer dúvida, pode deixar o recadinho aí, que eu estarei com muito prazer respondendo. Eu que agradeço mesmo. Gente, uma boa e abençoada noite. Ficam com Deus.